É com grande prazer e alegria que abrimos, então, os trabalhos, iniciamos o segundo ciclo de seminários sobre constitucionalismo, internacionalização e cooperação científica do CONSTINTER, do nosso Centro de Estudos em Constitucionalismo, Internacionalização e Cooperação, e o objetivo desse segundo ciclo de seminários no ano de 2023 é focalizar os desafios que se colocam para o constitucionalismo no século XXI nos diferentes âmbitos, né? O constitucionalismo, no contexto odierno, é sempre mais um constitucionalismo em níveis múltiplos, então é importante pensar o constitucionalismo em nível global, mas também, e sobretudo, nas políticas constitucionais necessárias do global ao local. Então, um dos focos principais desse ciclo de seminários serão os novos direitos, os desafios que se colocam para as grandes questões que desafiam a sociedade e o Estado democrático no campo da relação entre Constituição, economia, cultura, sustentabilidade, e teremos então, a grande alegria de contar com pesquisadoras, pesquisadores, professores, professoras de diferentes universidades, né? Esse segundo ciclo de seminários, então, parte do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Regional de Blumenau, o PPGD da FURB, o mestrado em Direito, especialmente na linha de pesquisa 1, em Estado Democrático e Políticas Constitucionais, e é realizado em parceria com o doutorado em Direito Comparado da Università degli Studi Vanvitelli della Campania, né, a Unicampania, com sede na Itália, em Caserta, e a Universidade Federico II de Nápoles, também na Itália. Teremos a participação também de colegas do programa de pós-graduação em Direito da Unijuí, no Rio Grande do Sul, e também da Unicinos. Então, é um prazer iniciarmos esse percurso e teremos também, na abertura desse ciclo de seminários, a participação da estimada doutoressa, Mariela Kraus, que da Unicampania, na Itália, apresenta para a gente. Aliás, penso que Mariela está em Berlim nesse momento, né? Hoje sim. Apresenta o seminário que vai focalizar o tema Democracia, Constituição e Participação Política das Mulheres no Brasil. Então, Mariela vai nos brindar com uma apresentação sobre a participação política já desde a Constituinte, né, que gerou a nossa grande Constituição de 1988, até o contexto atual. Mariela, muito obrigada pela sua participação, uma alegria tê-la conosco. Mariela é uma egressa da graduação da FURB que está fazendo um excelente trabalho de pesquisa na Europa, é um prazer ser co-orientadora dela de doutorado, e, sobretudo, poder acompanhar esse percurso científico tão bonito e pleno de belos frutos que a Mariela está percorrendo. Mariela, passo diretamente a palavra para você e lhe desejo uma excelente apresentação. Obrigada, professora. Eu agradeço a oportunidade desse espaço hoje. Cumprimento a todo mundo que está aqui online com a gente e espero contribuir de alguma maneira com algumas reflexões. Então, eu vou falar sobre democracia, constituição e participação política das mulheres no Brasil, focalizando a participação das brasileiras na nossa última Constituinte, que resultou numa articulação política muito importante, inclusive para consolidar a nossa Constituição de 88 como um texto condizente com os pilares fundamentais do rumo do Estado democrático de direito que o Brasil passou a ser. E eu penso que é essencial falar sobre isso, para a gente conhecer a nossa história, entender o passado do nosso próprio país, a construção, ou assim dizer, a reconstrução do nosso ordenamento constitucional, as lutas, as reivindicações, os contextos político, econômico, social, as articulações políticas, porque vendo a nossa Constituição como ela é hoje, pode dar a ilusão que sempre tivemos um texto como esse na nossa história constitucional, mas não é verdade. Esse texto que temos hoje foi fruto de muita pressão popular, de participação do povo brasileiro que ajudou a escrever o texto assim como temos. E foi uma construção coletiva. Por isso eu penso que conhecer essa história é fundamental para entendermos a importância de pensarmos coletivamente.
em alternativas aos nossos problemas, né? A sociedade é coletiva e penso eu que a saída e a solução dos nossos problemas também é no coletivo, com igualdade, para a gente poder construir uma sociedade e reconstruir uma cultura política e constitucional mais justa, plural e fraterna. Então, vamos começar a falar o caminho, né, que eu vou percorrer nessa apresentação é falar o que é uma Constituição e poder constitucional. Depois, sobre as constituições brasileiras anteriores, a de 88, até chegar na última Assembleia Nacional Constituinte, para entender como e por que o nosso texto constitucional de hoje foi elaborado desse jeito, com participação e articulação política de vários grupos, e em especial aquele que mais se destacou, né, que foi organizado e composto por mulheres. Vou passar aqui o slide. Então, na acepção atual, a Constituição e constitucionalismo são dois conceitos recentes dos últimos séculos, pois o Estado moderno ele surge, né, sobre as ruínas do feudalismo ao final da Idade Média, associado ao absolutismo do poder real, focado na autoridade do monarca, e foi fundado no direito divino e no conceito de soberania que até então não se delineava como um elemento decisivo para a formação dos Estados nacionais, né? Então, depois disso, o marco inicial do constitucionalismo se dá com as três grandes revoluções que abriram espaço para o Estado liberal, que foi a Revolução na Inglaterra, em 1688, nos Estados Unidos, em 1776, e na França, em 1789. E nesse novo patamar de análise, o constitucionalismo, como fruto dessas revoluções liberais, ele deu sentido, forma e conteúdo específicos à ideia de Constituição. Então, é só depois, a partir do século XVIII, que se encara a Constituição como um conjunto de regras jurídicas que definem as relações do poder político, dos governantes, dos governados, e é esse o alcance inovador do constitucionalismo moderno. Portanto, o constitucionalismo ele tem as suas raízes no desmoronamento do sistema político medieval, podemos dizer, passando por uma fase de evolução que culminaria no século XVIII, ao surgirem os documentos legislativos aos quais se atribuiu o nome de Constituição. E assim, resultaram três objetivos que, conjugados, resultariam nos ideais do constitucionalismo que viriam compor a Constituição, que é a afirmação da supremacia do indivíduo, a necessidade de limitação do poder dos governantes e a crença nas virtudes da razão apoiada na busca da racionalização do poder. Ou seja, a Constituição é a lei fundamental que organiza o Estado, limita o seu poder e estabelece direitos fundamentais, norteia os seus princípios basilares, né? Então, para existir uma Constituição, é preciso um poder constituinte, ou seja, o poder que elabora a Constituição e a promulga, a coloca no mundo, né? E apenas para relembrar, existe o poder constituinte originário e o derivado, por assim dizer. O derivado ou reformador é um poder jurídico, um poder constituinte do direito constitucional que se manifesta em ocasiões de relativa normalidade e paz, abraçando os preceitos jurídicos vigentes, né, que estão submetidos já à Constituição e produz o direito infraconstitucional. Já o poder constituinte originário é um poder extrajurídico, é o poder constituinte da ciência política, que chega nos momentos de crise das revoluções e golpes de Estado, e o seu exercício se dá sobre uma ordem jurídica superada. Por isso, se diz que está localizado fora do direito e precede o Estado e a Constituição que são criados por ele. Então, aqui passando os slides. Bom, antes de vermos como aconteceu a participação política das mulheres na Assembleia Nacional Constituinte de 1987, que foi o poder constituinte originário, né, da Constituição de 88, vale fazer uma rápida retrospectiva histórica da participação política das mulheres nas constituições brasileiras anteriores, porque não custa lembrar, como já disse a historiadora brasileira Emília Viotti da Costa, que um povo sem memória é um povo sem história, e um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Então, para relembrar e para não deixar morrer essa memória,
os direitos e a participação política das mulheres no Brasil, elas vêm por meio das constituições, como diz a professora Olga Maria Guiar de Oliveira, da UFSC, no seu livro Mulheres e Trabalho, Desigualdades e Discriminações em Razão de Gênero. E a Constituição de 88 representou um grande avanço na história brasileira em diversos aspectos, né, sobretudo jurídico, social, de participação popular. Mas o cenário constitucional anterior na história do nosso país era completamente diferente. A Constituição de 1824, que é mais conhecida como a primeira Constituição do Brasil, né, mesmo que antes dela tenha existido a Constituição de 1812, que foi outorgada e revogada no mesmo dia por questões políticas e econômicas da monarquia portuguesa daquela época. Mas a Constituição de 1824, ela nasce abaixo do rei, pois as vontades do monarca prevaleciam em qualquer contexto, né? Então ela foi elaborada pela aristocracia da época, ou seja, sem mulheres. E apesar de dispor que a lei será igual para todos, esse todos era apenas alguns cidadãos, né, que eram homens, brancos, livres, proprietários ou nobres, porque a maioria da população era composta de pessoas analfabetas, escravizadas e que sequer eram reconhecidas como sujeitos de direito, né? Adiante, a Constituição de 1891. Apesar de haver registros de solicitações de candidaturas femininas, a sua constituinte não teve participação de mulheres, e no texto constitucional dizia que o voto cabia a cidadãos maiores de 21 anos. E a mulher continuava excluída do conceito de cidadania, só sendo considerada quando se referia à filiação ilegítima, ou seja, com uma repercussão meramente patrimonial. E a Constituição de 1934 teve a participação de duas constituintes, chamadas Berta Luz e Carlota Pereira, que foi a primeira Constituição a dispor sobre o voto das mulheres, mas apenas aquelas mulheres que exercessem alguma função pública remunerada. Ou seja, era um requisito que deixava a participação das mulheres à esfera pública ainda assim muito restrito. E adiante, a Constituição de 1937, ela não foi promulgada, mas ela foi outorgada por Getúlio Vargas, marcando o início de mais um período ditatorial na história do Brasil, que foi o chamado Estado Novo. E essa Constituição significou um retrocesso de direitos fundamentais, individuais, sociais e políticos, mas, ironicamente, manteve a disposição de todos são iguais perante a lei, apesar de conviver com desigualdades e além de revogar os demais artigos que tinham reconhecido direitos fundamentais e igualdade. Adiante, na Constituição de 1946. Bom, no fim do regime ditatorial comandado por Getúlio Vargas, ele foi afastado do cargo em 1945 e, em seu lugar, assumiu o então presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, enquanto foram convocadas eleições gerais e eleita a Assembleia Nacional Constituinte, que promulgou a nova Constituição de 1946. E essa Constituição veio com a retomada da democracia do Brasil e a derrubada do Estado Novo. E esse texto constitucional, ele veio extinguindo a pena de morte, instituindo o direito de greve, possibilitando a desapropriação por interesse social, estabeleceu o sufrágio universal, o voto secreto, direto, obrigatório a ambos os sexos, no artigo 133. Mas destaca-se que, durante a sua vigência, foi criado o Estatuto da Mulher Casada em 1962, que retirou do ordenamento jurídico a condição de relativamente incapaz da mulher casada, né, e trouxe alterações, isso é importante constar, para garantir alguns direitos fundamentais que eram negados às mulheres pelo Código Civil vigente à época, que era de 1916. Mas ainda insuficientes, né, avanços insuficientes para evitar desigualdades e discriminações em razão do gênero, questão que progrediu apenas com a promulgação do Código Civil de 2002, que já atingia os avanços da Constituição de 88. E bem, mais tarde, a junta militar que assumiu o poder no Brasil para depor o presidente editou o Ato Institucional número 1, de 1964, se identificou como um porta-voz de uma revolução, invocou poderes constituintes, alterou a Constituição de 46 em vários pontos e previu eleições indiretas para presidente. E nesse ponto da história brasileira, instalava-se mais um período de ditadura. E vale comentar que, apesar de se caracterizar como uma revolução
por implicar numa ruptura da ordem constitucional anterior, né, não chegou a ser convocada uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar a nova Constituição como deveria ter sido feito. E porque essa dita revolução já se tornara impopular, né, desde que já tinha revelado um pouco da sua força autoritária para impor um regime ditatorial. Ou seja, valia o poder militar e não o poder popular. E assim não chegou a ser convocada uma Assembleia Constituinte, apenas expediu-se o Ato Institucional 4 de 66, pelo qual se convocou o Congresso Nacional para reunir-se a fim de discutir, votar e promulgar o projeto de Constituição, que já tinha, né, sido mandado elaborar. Então não houve um diálogo com a sociedade, digamos. Era um Congresso Nacional coagido, porque os seus membros estavam sujeitos a terem os seus mandatos cassados caso o presidente da República não gostasse das suas atitudes, das suas ideias, né? Então, a Constituição de 67, apesar de estabelecer todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções políticas, apesar disso tudo, estabeleceu, na verdade, uma ditadura militar. Passando para o próximo slide. A história constitucional do Brasil mostra uma eterna briga por poder e disputas por narrativas e controle de Estado. Mas o contexto da elaboração da Constituição de 88 mostrou diferente. Não veio da usurpação do poder do povo, mas da construção conjunta de um texto que albergasse as novas reivindicações de vários setores da sociedade na Assembleia Nacional Constituinte convocada na década de 80, onde milhares de pessoas foram às ruas espontaneamente, reivindicando a realização de eleições diretas em todas as esferas públicas, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte e a elaboração de uma nova Constituição e o regime e o retorno do regime democrático, né, percebendo-se a força do povo quando deseja realizar mudanças, digamos. E bem, chegamos à Constituição de 88, com um cenário de abertura democrática, movimento diretas já, manifestações populares. Então, a elaboração dessa Constituição se deu de uma forma muito diferente das anteriores. E tanto que se dizia, constituinte sem povo não cria nada de novo. E, inclusive, foi criado um sistema de sugestão aos constituintes. Para conhecer as reivindicações da população e atender aos interesses do povo, como realmente espera-se, né, da atuação de um poder constituinte originário por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte, elaborou-se um projeto inédito chamado Diga Gente e Projeto de Constituição, onde a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal lançou uma campanha para os cidadãos encaminharem as suas sugestões para a nova Constituição entre março de 86 e julho de 87. Então, foram mais de 5 milhões de formulários distribuídos e disponibilizados nas agências dos Correios de todo o país, os quais facultavam aos cidadãos informar sexo, se é morador urbano ou rural, o estado, o município, o grau de instrução, o estado civil, a faixa etária, a faixa de renda e atividade, além de informar o seu endereço, caso desejasse receber uma resposta daquilo que havia enviado, né? E ainda continha a seguinte explicação, consta aqui no próximo slide. Faça você também a nova Constituição. A Constituição é um momento importante na vida de todos os povos e no destino das nações democráticas. É a oportunidade em que os cidadãos, usando do seu direito de voto, escolhem aqueles que, em seu nome e reunidos em assembleia, decidem sobre o papel do Estado, a forma de governo, a ordem econômica e a organização social. A Constituição afeta a vida de todos os cidadãos, assegura os nossos direitos, protege as nossas prerrogativas, garante a nossa segurança e define os nossos deveres. Este ano, como em outras oportunidades na história do Brasil, você vai eleger os futuros constituintes para que eles votem em uma Constituição. O seu papel e os seus direitos de cidadão não terminam, no entanto, na hora em que você coloca o seu voto na urna e escolhe quem vai representá-lo. Pela primeira vez, em muitas gerações, você vai poder colaborar dizendo o que pensa da Constituinte e o que espera da nova Constituição. O Congresso dá a você a oportunidade de também participar na elaboração da nova Constituição. Para isso, basta preencher o formulário que se encontra no verso. Assim, você estará democraticamente
manifestando a sua opinião para que a Assembleia Nacional Constituinte saiba o que você pensa, o que você espera, o que você deseja da futura Constituição brasileira. Você também é constituinte, participe. Esse era o texto que... Então, até a Constituinte de 87 e 88, a elaboração de uma Constituição era destinada a um grupo reduzido e supostamente qualificado de indivíduos, na ideia de que o direito é um assunto para técnicos, uma mentalidade que integrava o senso comum teórico dos juristas antes e durante o regime militar. Mas a experiência de 87 e 88 rompeu com esse paradigma de processo constituinte atribuído às instituições e pautado pelos técnicos do governo, fato que levou à recusa da constituição de notáveis, na ideia de um texto técnico a serviço de um programa definido. Então, o objeto da Constituição de 88, ele é bastante amplo. Ele trata da organização do Estado, limita o poder político, assegura os direitos fundamentais, também protege o meio ambiente, a saúde, a família, a criança, adolescente, idoso, ainda estabelece normas que regem a administração pública, as finanças públicas, a tributação, a economia, a previdência social, a reforma agrária, educação, segurança pública, os povos indígenas, etc. Então, sem dúvidas, diferente de todas as outras constituições anteriores, a de 88 ocupa-se dos direitos fundamentais com prioridades em relação às demais matérias. E cabe pontuar que, da mesma forma que alguns países da Europa, como Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, Grécia, e também outros países da América Latina, como Argentina, Uruguai e Chile, o Brasil saiu de um regime autoritário e a promulgação da Constituição de 88 marcou a emergência da vontade popular na condução da vida política brasileira. Então, é possível perceber que o contexto época ansiava por uma mudança política e constitucional, e inclusive pelo discurso do presidente da Assembleia Constituinte, que foi Ulisses Guimarães, proferido em 3 de fevereiro de 87. Ele disse: senhores constituintes, essa Assembleia reúne-se sob um manto imperativo, o de promover a grande mudança exigida pelo nosso povo. Ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. Estamos aqui para dar essa vontade indomável o sacramento da lei. A Constituição deve ser e será um instrumento jurídico para o exercício da liberdade e da plena realização do homem brasileiro. Vou passar aqui o slide novamente. Então, é importante conhecer o processo constituinte de uma Constituição para entender por que ela foi elaborada do jeito que ela é. E a nossa Constituição, como a mais avançada em direitos e garantias fundamentais que o Brasil já teve, é assim porque saiu de um período traumático, ditatorial, com o cerceamento dos mais fundamentais dos direitos. E a Assembleia Nacional Constituinte foi composta por 559 parlamentares, sendo apenas 26 mulheres. Uma delas ainda se licenciou para atuar como secretária da Cultura do Estado de São Paulo, ou então, na prática, 25. Ou seja, é uma proporção com uma visível baixa representatividade, com menos de 5%, e que não trazia preocupações com política de igualdade entre homens e mulheres, né, que inclusive refletiam na composição das comissões, como, por exemplo, na Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, onde estavam presentes apenas 4 mulheres, entre os demais 59 assentos. Mas então, como que a atuação das mulheres pode ter sido tão ampla para resultar num texto constitucional que conhecemos hoje, de uma forma, há quem diga, até prolixa, né? Porque o artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei, e vai adiante, sem distinção de qualquer natureza. E ainda no inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Quer dizer, já estava claro lá no começo, né? Já dava para entender que é todo mundo igual. Então, o que aconteceu que precisava deixar praticamente desenhado no texto constitucional essa igualdade? É isso que entendemos ao conhecer os bastidores e a atuação feminista daquela época. Vou passar aqui o slide de novo. Então,
O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, criado em 1985, ou seja, na retomada, né, dos rumos democráticos no Brasil, organizou uma ampla campanha em favor da eleição de deputadas mulheres para a Constituinte, justamente pela importância da representação política no Congresso. E com isso, em 86, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher organizou uma articulação nacional chamada Mulher e Constituinte, em conjunto com os conselhos estaduais e municipais de direitos das mulheres no Brasil, além também das mais diversas organizações de mulheres, associações profissionais e movimentos sociais de todo o país. E essa mobilização visitou todas as capitais do Brasil, levando materiais, cartazes, folhetos, inserções na mídia da época, né, com caixa postal para comunicação, né? É estranho imaginar isso hoje em dia, era uma outra realidade, né? Lembremos que não tinha internet e celular como hoje. Então, tudo isso era com o objetivo de ampliar a participação popular o máximo possível, em parceria com os movimentos locais, invocando as mulheres a apresentarem as suas propostas para a nova Constituição. Então, com os lemas Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher e Constituinte para valer tem que ter direitos da mulher, essa campanha nacional obteve resultados positivos por parte da sociedade civil, resultando no envio de centenas de propostas, as quais foram analisadas por uma equipe técnica do próprio Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e por uma comissão de mulheres advogadas voluntárias que apoiavam esse movimento. Vou passar um slide de novo. E as propostas eram, em grande medida, sobre os direitos das mulheres, de crianças e adolescentes, igualdade, violência, acesso ao mercado de trabalho, aposentadoria, dentre outras. E destaca-se a seguinte proposta enviada, que é essa que consta no slide. Perdi um emprego porque me casei. Todos esses bancos e firmas particulares admitem, enquanto as meninas estão sem compromisso, e quando as mesmas vão se casar ou ficam grávidas, eles demitem. E isso precisa ser visto, porque eles alegam não precisar mais dos seus trabalhos e no outro dia admitem uma nova vítima. Se estamos na época da democracia, espero que o governo federal faça algo a respeito da proteção da mulher. Inclusive, torna-se mais difícil encontrar um novo emprego depois de casada, porque existe limite de idade nos concursos em geral, e nesse meio tempo, a mulher está na fase mais experiente da sua vida e sem ter como aplicar seus conhecimentos, e torna-se uma pessoa infeliz por ser rejeitada com apenas 32 anos de idade. Acreditamos no novo governo e na oportunidade de sermos felizes. Pesado, né? Talvez até imaginável para hoje em dia. Então, lançada oficialmente em 26 de novembro de 1985, a campanha pensada por esse Conselho Nacional foi organizada de forma sistemática e as suas metas eram lançar a campanha nos estados, com seminários, palestras, debates sobre a mulher constituinte, também realizar um encontro nacional para aprofundar os debates e aprovar uma carta para ser enviada à Constituinte. Além disso, fazer uma campanha nacional para coletar assinatura em favor das reivindicações resultantes dos diálogos, né, realizados nos estados. Também produzir materiais de campanha e acompanhar os trabalhos da Constituinte, monitorando e participando com os movimentos de mulheres. E também organizaram debates com as mulheres candidatas às eleições para a Constituinte, visando conhecer e divulgar a plataforma em torno das questões das mulheres. Por fim, 166 mulheres se candidataram ao pleito ao pleito de 15 de novembro de 86, aonde essas 26 foram eleitas. E é importante ressalvar que os partidos políticos, eles se viam obrigados a lançar as candidaturas de mulheres não pelos simples avanços democráticos ou representativos da época, mas porque era perceptível o crescimento do movimento feminista e a presença das mulheres nas discussões dos resultados eleitorais, e por isso precisavam conquistar os votos das brasileiras. E bem, em 26 de agosto de 86, meses antes da eleição para os parlamentares da Constituinte, aconteceu o Encontro Nacional da Mulher pela Constituinte, no Congresso Nacional, em Brasília, promovido por esse Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.
E esse evento, em âmbito nacional, contou com a participação de mulheres de todas as regiões do Brasil, ocasião na qual foram aprovadas as reivindicações a serem entregues aos constituintes através do documento intitulado Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes. E assim, em 26 de março de 87, a Assembleia Constituinte, já então instalada, porque a sua instalação se deu em 1º de fevereiro de 87, essa carta foi entregue por Jaqueline Pitangui, que foi, na época, presidente desse Conselho Nacional, na presença das demais conselheiras, entregaram ao deputado Ulisses Guimarães, que era o então presidente da Assembleia Nacional Constituinte. E ainda no mesmo dia, elas também enviaram e foi entregue nas assembleias legislativas de diversos estados brasileiros, a fim de evidenciar esse caráter nacional articulado pela campanha. E em um trecho dessa carta consta a seguinte frase: estamos conscientes que esse país só será verdadeiramente democrático e seus cidadãos e cidadãs verdadeiramente livres quando, sem prejuízo de cor, de sexo, raça, cor, classe, orientação sexual, credo político ou religioso, condição física ou idade, for garantido igual tratamento e igual oportunidade de acesso. Nessa carta, as reivindicações pleiteadas pelas mulheres através desse evento nacional organizado pelo Conselho Nacional foram divididos em 7 assuntos. Dentre eles, os princípios gerais a constar na Constituição, as reivindicações específicas da família, do trabalho, do direito à saúde, educação e cultura, medidas contra a violência e questões internacionais e nacionais. E essa carta levou as reivindicações das mulheres para a Assembleia Nacional Constituinte. E assim, as 26 deputadas, a presença com elas, depois de eleitas essas 26 deputadas, a presença das mulheres na Constituinte, por ser consideravelmente minoritária em relação aos homens, ela teve que acontecer de uma maneira mais incisiva, incessante e bastante participativa. E por isso, a articulação feminista mobilizada chamou essas deputadas constituintes eleitas para, assim, planejarem uma atuação estratégica, mobilizando as brasileiras pelo país para se manifestarem em relação aos objetivos e às reivindicações dos direitos e a igualdade a serem lançados e alcançados pela nova Constituição que estava sendo elaborada. E essa participação das mulheres na Constituinte contou com o apoio de movimentos do Brasil inteiro, se unindo através desse próprio Conselho Nacional dos Direitos da Mulher para discutir as principais pautas a serem reivindicadas na busca pelos direitos e igualdade das mulheres. E toda essa mobilização deu início ao chamado Lobby do Batom, que a professora Salete Maria da Silva, da Universidade Federal da Bahia, tem um trabalho minucioso sobre o tema, inclusive ela fez parte da banca na defesa da minha dissertação sobre esse tema também, na Universidade Federal de Santa Catarina. E em relação a esse nome, ele foi dado pelos parlamentares homens para inferiorizar o movimento. Por quê? Teria surgido nos corredores do Congresso Nacional como uma crítica às mulheres que não poderiam falar de outros assuntos, segundo eles, que não fossem considerados fúteis, como roupa, maquiagem, batom. E elas reagiram, tiveram um espírito de dizer, então a gente Lobby do Batom. E assim atuaram, inclusive oferecendo um batom aos parlamentares quando elas se sentiam discriminadas. E nas palavras da assessora do do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, Yaris Ramalho Cortez, ela diz: a campanha constituinte para valer tem que ter palavra de mulher estava na rua e precisávamos levar o trabalho do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher junto aos constituintes. O Lobby do Batom, como ficou conhecida a campanha, estava consagrada e de piada transformou-se em lema. Não só as mulheres, mas também muitos homens desfilavam no Congresso com um adesivo da campanha. A bancada feminina do Congresso tomou corpo, fazendo com que as poucas mulheres constituintes valessem em dobro ou em triplo. Não era raro uma deputada atravessar a esplanada para discutir no Conselho essa ou aquela proposta. O clima não permitia uma hierarquização de poder. Bem,
E além dessa discriminação, elas tinham um tratamento desigual, inclusive nas entrevistas, porque os jornalistas, enquanto questionavam os parlamentares homens sobre os direitos da nova Constituição, sobre os processos legislativos, eles perguntavam às parlamentares mulheres sobre suas roupas, a marca de perfume, elegiam uma musa. Então, isso tudo era em demonstração de desrespeito a essa atuação, como relata uma das constituintes nesse vídeo. Então, como não havia espaço para as mulheres na esfera pública e política até então, a atuação delas teve que ser contundente. Elas faziam vigílias para certificar que os direitos pleiteados estivessem no texto da Constituição. Elas tiveram que agir em diversas frentes, em especial junto aos parlamentares que não simpatizavam com suas causas. Tinham a estratégia de fazer o contato com as brasileiras e dizer: o seu deputado está votando contra tudo quanto que é proposta favorável às mulheres. Manda um telegrama para ele, para o gabinete dele. Ou, o seu deputado foi maravilhoso, manda um elogio para ele. E bem, conhecendo o lobby do batom, é possível compreender por que elas frisavam as questões de gênero nos seus discursos, né? Muitas delas relataram, inclusive, que sofreram consequências na vida pessoal, porque dedicavam seu tempo à política, que era considerada coisa de homem. Elas ouviam coisas como: política não combina com mãe, ou se você não é mãe, como vai legislar? Além, claro, de comentários inapropriados, assédios, provocações, discriminações que provavelmente aconteceram muito mais do que temos registros, né? E essas discriminações sofridas fizeram com que as deputadas constituintes se articulassem e, com isso, passassem a afirmar uma identidade coletiva relacionada ao gênero e sua capacidade de participação política. E esse fato as tornou mais próximas aos movimentos feministas, aos movimentos de mulheres, do que seus próprios partidos políticos, quebrando um modo de política voltado, digamos, à obediência cega, às orientações partidárias e aos ditames das agremiações políticas. E com, então, a intensa e ativa participação das mulheres na reivindicação por seus direitos, houve uma forte oposição de muitos empregadores que discordavam das reivindicações das trabalhadoras, das centrais sindicais, das associações profissionais, dos movimentos sociais, dos movimentos feministas e do próprio Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Sendo que, durante o período dos trabalhos da Constituinte, muitos empregadores contrários aos direitos pleiteados, como licença maternidade e estabilidade da gestante, ameaçaram demissões e exigiam exames de gravidez na admissão. Bem, o lobby do batom também dialogava com outros movimentos sociais, como de pessoas negras, indígenas, do movimento LGBTQIA+, trabalhadoras, defensoras dos direitos de pessoas com deficiências, também das crianças, adolescentes, idosos, carcerárias, porque eram grupos que encontravam um espaço para suas reivindicações no lobby do batom. Então foi uma grande articulação no Brasil, um marco que possibilitou a criação de um documento constitucional mais igualitário. E agora, os reflexos dessa atuação. 80% dos direitos pleiteados foram consolidados no texto constitucional. Inclusive, algumas das propostas feministas eram contrárias aos partidos políticos que as constituintes faziam parte. Por isso se diz que a atuação delas foi suprapartidária. E as suas maiores bandeiras foram licença maternidade e paternidade, direito à creche, a posse da terra ao homem e à mulher, igualdade
de direitos e de salários na sociedade conjugal, o reconhecimento da união estável como entidade familiar, a garantia de mecanismos contra a violência doméstica e discriminação étnica e racial. E também elas fizeram questão que constasse a palavra mulher ao lado de onde constava a palavra homem, para que não ocorressem quaisquer equívocos interpretativos, como já tinham visto acontecer no passado, né, quando se falava homem no sentido, ou querendo dizer no sentido de ser humano. Então, algumas das reivindicações previstas na Carta da Mulher Brasileira Constituinte foram acrescentadas ao ordenamento jurídico brasileiro somente décadas depois, como a incorporação dos crimes sexuais enquanto crimes contra a dignidade e liberdades sexuais, e não mais um crime contra o costume, né? O que foi alterado por uma legislação infraconstitucional de 2009, que é a lei do 12.015, 2009, e as reivindicações também quanto à retirada do termo mulher honesta do Código Penal, a abolição do crime de adultério, que vieram se concretizar apenas em 2005, né, 17 anos depois da Assembleia Constituinte. E a própria legislação, como nesse caso, reproduzia desigualdades e discriminações contra as mulheres também, demonstrando que a proteção aos costumes da sociedade estava acima da proteção à dignidade sexual das mulheres. Ou seja, era um sistema de violência institucional através do próprio direito. E até a aprovação dos direitos pleiteados pelo movimento feminista Lobby do Batom, observa-se um atraso nas discussões sociais, políticas e jurídicas na perspectiva das mulheres no Brasil. Além disso tudo, elas também reivindicaram na Constituinte e constitucionalizaram questões relativas a crianças e adolescentes, né, porque os seus direitos foram reconhecidos, considerados dever da família, da sociedade e do Estado. A proteção à infância foi incluída como um dos direitos sociais, também da população negra, configurando o racismo como um crime inafiançável e imprescritível, sob pena de reclusão, também de pessoas com deficiência, indicando a criação de programas especializados, proibição de discriminação e assistência pública, também de pessoas idosas, onde foi conferida a defesa do seu bem-estar e dever da família, da sociedade e do Estado de amparo. Também as pessoas presidiárias, a garantia de respeito à integridade física e moral e de permanecer com seus filhos durante a amamentação, no caso de mulheres presidiárias. O reconhecimento da população indígena, dentre outros. Passando aqui o slide com essas fotos. Tudo isso para mostrar o quanto foi um grande marco que possibilitou a criação do documento constitucional indiscutivelmente mais igualitário que os anteriores, e abriu caminho para a participação política das mulheres no Brasil, que antes era ainda mais difícil. Mas e agora, né, gente? E hoje? Segundo os dados da Organização Internacional União Parlamentar sobre Parlamentos Nacionais, o Brasil ocupa a posição 145 no ranking mundial entre 187 países de representatividade das mulheres no legislativo. Então, mesmo havendo reconhecimento da igualdade formal e dos direitos políticos das mulheres, a representatividade ainda é assustadoramente baixa. Segundo os dados dessas nossas últimas eleições de agora, no TSE, apenas 17% das cadeiras na Câmara dos Deputados e no Senado Federal foram compostas por mulheres. E isso afeta toda a sociedade. Por mais igualitário que o nosso sistema democrático possa parecer ser. E essa preocupação, inclusive, faz parte do Plano Estratégico 2022-2025 da ONU Mulheres, como uma das causas profundas da desigualdade. E, por isso, pretendem trabalhar para uma possível mudança dentro de algumas áreas, e uma delas, além da violência, é a governança e a participação na vida pública. Isso porque, assim como é importante a gente abordar a igualdade para a democracia, também é crucial a gente assegurar as condições que garantem o acesso ao processo democrático. A autora Chantal Mouffe, que ela vincula, né, igualdade, democracia e política feminista, no sentido de que o princípio da igualdade, como a base da democracia, depende de uma política feminista para que todos os grupos de uma sociedade possam não só participar ativamente, como ter os seus direitos assegurados sem discriminações.
A autora também fala que há inúmeros tipos de feminismos e não se deve impor uma verdade absoluta sobre a política feminista e nem sobre a democracia, porque a democracia, vamos relembrar, não se trata de consenso. Consenso é perigoso, né? Se trata, então, de respeito ao dissenso e ao reconhecimento das múltiplas realidades existentes na sociedade. Então, a partir do momento que se estabelece uma forma única de pensar, não é mais democracia, né? E a atuação feminista acusa as tentativas de impor consenso. Vale trazer a reflexão da autora Simone de Beauvoir, naquela famosa frase dela que diz: ninguém nasce mulher, torna-se mulher, questionando a construção social da feminilidade, tudo isso, né? E penso que também podemos dizer que ninguém nasce feminista, mas se torna feminista justamente a partir do momento que se enxerga as desigualdades, a defesa da atuação feminista se mostra essencial para a própria ordem democrática. O lobby do batom, então, pode ser interpretado como a prática de uma política feminista, porque, atuando ativamente na Assembleia Nacional Constituinte, contribuiu para constitucionalizar direitos de diversos grupos, como fundamento da democracia brasileira, que provavelmente não aconteceria se não fosse esse movimento. Vemos retratada na capa do Jornal da Constituinte a votação do último artigo da Constituição, em 2 de setembro de 88, onde consta, o próximo slide aqui, ó, que foram 19 meses de intenso trabalho. O país encontra a democracia e a lei. A Constituição de 88, portanto, inaugurou um constitucionalismo favorável à equiparação de igualdades e de direito entre mulheres e homens no ordenamento jurídico constitucional brasileiro, apontando para a incorporação de regras e princípios que definem a igualdade como uma das prioridades dos constituintes, na busca de uma sociedade livre, justa e solidária. Para as brasileiras, o processo constituinte começou muito antes da instalação da Constituinte, né? Porque trabalharam para a construção dos seus direitos e a conquista da sua própria cidadania. E essa articulação, contudo, não foi algo que aconteceu exclusiva e formalmente no âmbito do poder institucional, pois se deu como uma construção social e também histórica de caráter feminista, paulatinamente tecida, ora silenciosa, ora ruidosa, nas esferas públicas e privadas do país. E no espaço público, dada a desigualdade, a desigual representatividade das mulheres, o processo da Assembleia Nacional Constituinte foi possível em razão da conjunção de esforços e superação das diferenças entre parlamentares, feministas e militantes de movimentos sociais que, percebendo as inequidades de gênero na Constituinte e também nas leis e nas políticas nacionais, rechaçaram a continuidade dessa realidade. Então, toda essa atuação mobilizada com a finalidade de que o texto constitucional pudesse assegurar a igualdade e os direitos das mulheres, resultou num movimento que contribuiu para consolidar a democracia brasileira, inclusive para diversos grupos, na formação de um Estado democrático de direito no Brasil. E a Assembleia Nacional Constituinte foi um período de luta, de participação popular, de manifestações. Foi tempo de fazer história, e o lobby do batom fez história, faz até hoje, né? Na verdade, quando falamos da nossa Constituição. E por isso precisamos conhecer, reconhecer e manter vivo o seu espírito, como fala essa Constituinte. Então, é importante lembrar que a nossa democracia não veio de graça. A banalização ou a relativização dos valores democráticos, dos direitos fundamentais e do respeito ao dissenso para construir uma sociedade melhor, isso é algo muito perigoso. De que vale um texto constitucional elaborado com tanta luta e tanta participação popular,
se a gente rasga quando diz respeito a essa história toda, sem a vigilância dos valores e dos direitos conquistados, a quem cabe a guarda dessa nossa Constituição, né, com esse texto tão comprometido com a igualdade, com a própria democracia, como diz a própria professora Milena, cabe a nós, né, a todo mundo. E com isso eu encerro, agradecendo novamente a oportunidade e propondo também que continuemos alertas e lobistas do batom, de certa maneira, na luta feminista por igualdade e democracia, porque sabemos que a luta ainda não acabou. Avançamos, é verdade, mas ainda temos muito a evoluir e a nossa voz e união fazem a diferença. Obrigada pela atenção e pela oportunidade. Muito obrigada, Mariela. Ok, dando continuidade, então, ao nosso segundo ciclo de seminários do Constinter, Constitucionalismo, Internacionalização e Cooperação, com grande prazer e alegria, recebemos o doutor Tiago Rafael Burkhardt, pesquisador da Unesco Chair em Patrimônio Cultural Imaterial e Direito Comparado, Università degli Studi di Roma Sapienza, Universidade de Roma, na Itália, doutor em Direito Público pela Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduado em Direito pela Universidade Regional de Blumenau, pesquisador do Constinter há mais de uma década, desde o momento da criação do grupo. Tiago, é um grande prazer tê-lo conosco. Desejo para você uma excelente apresentação. O Tiago, então, vai nos falar da experiência de pesquisas dele, no âmbito que na verdade, são os temas que envolveram as pesquisas do Tiago nesses últimos anos, não é verdade, Tiago? Direitos culturais e tutela da diversidade, os direitos dos povos indígenas no Brasil. Muito obrigada por estar aqui conosco. Desejo para você uma excelente apresentação, Tiago. Vou fechar o meu vídeo para ficar a qualidade do seu e você pode compartilhar seus slides. Tá certo, muito obrigado. Vou compartilhar aqui os meus slides. Tudo certo? Ainda está carregando, deixa eu ver aqui. Ok, compartilhando. Ok, e agora você consegue ver na modalidade de apresentação? Eu o vejo ainda na modalidade slides, mas são visíveis, não se preocupe. Tá certo, muito obrigado. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Quero primeiramente agradecer imensamente a professora Milena pelo convite. É sempre um prazer, uma grande alegria poder voltar, mesmo que virtualmente, à FURB, onde eu fiz a graduação. E nós pensamos, enquanto estávamos pensando sobre o tema para escolher para essa discussão de hoje, nós pensamos, então, em trabalhar essa questão, né, dos direitos culturais e a tutela da diversidade cultural, né, os direitos dos povos indígenas do Brasil, muito em relação também e muito em razão do livro que eu publiquei recentemente, que é fruto da minha dissertação de mestrado, que foi publicado pela Imaginário Brasil e está à disposição no nosso site do Constinter, né, inclusive para ser baixado, para se fazer o download e lido. E muito do que eu vou trazer aqui hoje em termos, né, de reflexões, de proposições, são questões que eu estou pensando já há alguns anos em relação a esse tema amplo, que são os direitos culturais, que também trabalhei na minha tese, em outra perspectiva, mas que agora eu vou focalizar aqui com vocês a questão dos direitos de povos indígenas. Então, o meu objetivo nessa apresentação é, primeiramente, discutir as questões teóricas sobre a proteção jurídica da diversidade, dos direitos culturais no constitucionalismo democrático contemporâneo e, posteriormente, focalizar a situação brasileira dos direitos de povos indígenas amazônicos, precisamente, né? Eu procuro apontar
os principais desafios para a efetivação dos direitos de povos indígenas e a tutela jurídica da diversidade cultural na dinâmica política brasileira recente, com foco nas respostas do sistema político e jurídico federal, né, a esses direitos. E tudo isso num contexto também marcado por aquilo que pode ser chamado de uma crise multidimensional, né, pela qual o país atravessa, pelo menos desde 2013, e que é, ao mesmo tempo, uma crise política, social, econômica, ética e, mais recentemente, também uma crise pandêmica. E, assim, ao final, eu também pretendo também, né, fazer uma breve reflexão sobre os direitos dos povos indígenas durante a pandemia de Covid no Brasil. Bem, então a intervenção ela se divide em 4 partes. A primeira delas, a era da diversidade e a politização da identidade. 2, os direitos culturais como produtos culturais da era da diversidade. 3, o reconhecimento constitucional dos direitos dos povos indígenas do Brasil. E 4, entre avanços e retrocessos. Então, a era da diversidade e a politização da identidade. A gestão do pluralismo cultural está na centralidade da formação dos Estados-nação ao longo daquilo que se convencionou de chamar de modernidade ocidental. Pois essa é uma das principais fontes de formação da identidade cultural e da cultura nacional, como já dizia o grande Stuart Hall. Contudo, a pluralidade de culturas tem sido um, entre aspas, problema para o Estado-nação, pois o ideal de pluralismo liberal, vinculado às revoluções liberais do século XVIII, limitou-se a uma dimensão política, enquanto que a sua dimensão cultural foi, por muitas vezes, esquecida, apagada, por uma suposta neutralidade que implicava, na verdade, uma homogeneização cultural a partir da formulação de políticas assimilacionistas e integracionistas. Assim, o constitucionalismo moderno, ao se valer do ideal de liberalismo vigente à época, serviu, em muitos casos, para legitimar esse processo político, uma vez que buscava a homogeneização e a sustentação de uma específica estética do poder, ao mesmo tempo em que serviu para consolidar a ficção do Estado-nação como uma comunidade unificada. A segunda metade do século XX foi um momento histórico importante para se repensar a dinâmica de relação entre Estado e sociedade, especialmente no que se refere à gestão da diversidade e ao pluralismo cultural. A Segunda Guerra Mundial foi um marco para o constitucionalismo democrático por ter promovido a revisão de princípios morais, éticos, sociais, políticos e jurídicos que constituem e devem reger a vida em sociedade, nos Estados democráticos e também na ordem internacional. Pode-se afirmar, portanto, que desde então ocorreu um processo de politização da cultura, que é caracterizado pelo empoderamento político de minorias étnicas, linguísticas e culturais, né? Além das maiorias minorizadas ou minoritárias, né? Como é o caso, por exemplo, das mulheres. Como bem observa o sociólogo francês Alain Touraine, em um livro intitulado Um Novo Paradigma, a compreensão do mundo contemporâneo não é mais simplesmente possível segundo o paradigma político do início do século XVIII, nem mesmo com o paradigma social do século XIX e início do século XX. A contemporaneidade se caracteriza pela emergência de categorias culturais para análise e para descrição de grande parte das vivências em sociedade, de forma que essas categorias substituíram gradativamente as categorias sociais e políticas anteriores, caracterizando uma mudança de paradigma, essa é a tese central do Touraine, na representação da vida coletiva e pessoal. Esse novo paradigma se caracteriza pela emergência de novos sujeitos políticos, novos sujeitos de direito e também novos movimentos sociais, que demandam agendas culturais, sobretudo o reconhecimento de identidades subalternas e que foram negadas em muito do que se convencionou chamar de modernidade. O direito de ser sujeito, para o Alain Touraine, se manifesta na seguinte sentença: todos devem combinar a sua participação na atividade econômica com o exercício dos seus direitos culturais no quadro do reconhecimento dos outros como sujeitos.
O sujeito concreto, portanto, e não mais o sujeito abstrato, né, ao invés também das sociedades, que por muitas vezes assume uma perspectiva abstrata, passa a ser o protagonista desse novo paradigma, colocando novos problemas e novas questões ao contemporâneo, de modo que se torna mais difícil e complexo pensar na democracia de hoje sem os componentes de uma ordem cultural. A observação de Turkheim está em sintonia com o que a filósofa turca Ceyla Benhabib chama de a emergência de novas formas de política de identidade ao redor do mundo. A diversidade, que até a segunda metade do século XX era tratada como um problema externo às sociedades, como um elemento de demarcação de fronteiras entre povos, países e nações, tornou-se uma demanda de culturas dentro dos povos, dentro dos países e dentro das nações, nas mais diversas áreas do mundo. Do México à China, da Índia ao Marrocos, da Uganda ao Brasil, os padrões identitários passaram a fazer parte da agenda política. Embora a autora critique o que ela chama de um normativismo prematuro e a aplicação de políticas improvisadas nesse campo, que arriscam solidificar as diferenças entre os grupos, né, os diferentes grupos, e a falta de questionamentos de conceitos e significados de identidade cultural, a autora, Ceyla Benhabib, também afirma que esses novos movimentos podem ter resultados positivos quando as suas motivações não são conservacionistas e visam a emancipação de grupos na sua singularidade. Como aponta Benhabib, a cultura é uma prática humana complexa de significado e representação, organização e atribuição de valor, enquanto as culturas são criadas a partir de diálogos complexos com outras culturas. Na mesma linha, o sociólogo jamaicano Stuart Hall afirma que as identidades culturais passam por um processo de crise naquilo que se chama de pós-modernidade, pois deixam de assumir conotações fixas e passam a ser mutáveis e flexíveis. Esse processo também ocorre a partir do fenômeno da globalização cultural, que começou a se intensificar a partir de meados da década de 80 e, notadamente, da revolução tecnológica que ainda vivemos. O contato com diferentes culturas produz um sincretismo cultural que flui para culturas híbridas nos processos de entrada e saída da modernidade, como afirma Néstor Garcia. Porém, desse mesmo processo resulta também o nascimento de uma espécie de mal-estar que se materializa no endurecimento de localismos e concepções estáticas de identidade cultural, com protagonistas que rejeitam a possibilidade de mudança nesse campo. Por outro lado, entende-se também que a influência da globalização da cultura, que é em grande medida a globalização de culturas singulares, né, da cultura americana e por vezes também da cultura europeia, de partes, na verdade, né, da cultura europeia, põe em perigo as culturas localizadas pela sua capacidade de desterritorializar essas ricas culturas. Portanto, essas relações, que são, em efeito, muito complexas, devem ser analisadas também por meio de uma perspectiva complexa. Nota-se que a diversidade é uma categoria que passou a ser disputada semanticamente tanto pelas teorias do multiculturalismo quanto pelo mercado global, no contexto do processo de globalização econômica. E nesse contexto, existe a possibilidade de entrar em profundas contradições, e isso ocorre porque o mercado não opera, em grande medida, sob o signo da homogeneização explícita, mas sim daquilo do que um grande sociólogo peruano, o Ernesto Polanco, chama de etnofagia, né? Um apetite pela diversidade que não incomumente a devora. O discurso dominante da globalização usa a linguagem e as representações da diversidade também para homogeneizar. E a referida homogeneização já não ocorre explicitamente, mas de forma sutil, sendo, no entanto, ainda muito eficaz. Esse processo descaracteriza as culturas indígenas e localizadas em detrimento da concepção homogeneizadora da compreensão no e do mundo e do espaço do indivíduo. Portanto,
Há necessidade de conceituar a diversidade a partir de uma concepção que pode ser definida como emancipatória. Em primeiro lugar, é necessário afirmar que a complexidade do paradigma da diversidade está em buscar unir elementos do pluralismo cultural e da igualdade. Embora o pluralismo adquira uma dimensão importante no contexto contemporâneo, é certo que a igualdade deve ser incluída no horizonte normativo das diferentes sociedades. E nesse contexto, as demandas pelo direito à diferença, pela proteção da igualdade, respeitando as legítimas especificidades de indivíduos e grupos, ganha relevância e complexidade. E nesse sentido, sem igualdade, não há diversidade e vice-versa. Existe uma interdependência entre os conceitos de pluralismo e de igualdade, onde se desenvolve o paradigma da diversidade. E, em segundo lugar, deve-se enfatizar que o pluralismo cultural e a igualdade vivem em tensão constante, mas em uma tensão que é essencialmente construtiva. O paradigma da diversidade, construído gradativamente a partir da segunda metade do século XX, abre uma nova possibilidade de convivência harmoniosa entre diferentes civilizações e diferentes grupos e sujeitos que constituem as respectivas civilizações. Trata-se da construção de um novo quadro civilizatório em que a diferença e a igualdade assumem uma dimensão dialógica, no sentido de superação da dialética hegeliana ou marxista e, por isso, intrinsecamente complexa. No Brasil, a politização da identidade indígena na década de 70 e 80, mais claramente, foi impulsionada pelo processo de redemocratização e formação me perdi aqui por um momento. A partir da década de 70, o indigenismo brasileiro foi influenciado pelo crescente processo de politização da cultura e em que novos sujeitos políticos, inclusive os povos indígenas, passaram a assumir o papel de protagonistas na cena política com reconhecimento e projeção formal de novos direitos. Esse processo ressignificou o que se chama de indigenismo, pois passou a reconhecer os povos indígenas como atores políticos capazes de participar também da política institucional. O texto do jurista Carlos Marés de Souza Filho, intitulado, um texto clássico, na verdade, Multiculturalismo e Direitos Humanos, descreve com precisão a gênese do processo de fortalecimento político dos povos indígenas no Brasil desde a década de 70. E nesse contexto, o campo das políticas indigenistas e indígenas passou por uma grande transformação decorrente da interferência desses novos movimentos sociais e culturais na esfera política nacional e também internacional, produzindo uma série de efeitos no campo do reconhecimento formal e material de direitos. A Constituição de 88, portanto, foi fruto de uma disputa na arena política que se manifestou claramente na Assembleia Nacional Constituinte. Naquela época, a questão indígena, como defende, como precisava a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, centrava-se nos direitos territoriais, ou seja, nas reivindicações pela demarcação de terras indígenas e, consequentemente, pela sua gestão pelos próprios povos indígenas. Apesar das grandes dificuldades que as organizações de povos indígenas enfrentaram durante esse processo político, principalmente devido às interferências de grupos claramente contrários aos seus interesses e à afirmação dos seus direitos, como, por exemplo, os militares, e representantes também do agronegócio, foi possível alcançar um bom resultado dentro das possibilidades fáticas e limitadas das transformações jurídicas no sentido de reconhecimento de novos direitos e da manutenção de outros direitos já reconhecidos em constituições anteriores. Segunda parte, direitos culturais como produtos culturais da era da diversidade. Do ponto de vista histórico, os direitos culturais foram oficialmente reconhecidos pela primeira vez no direito internacional em 1966, com a adoção de 2 pactos internacionais que deram efetividade ao texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Em efeito, o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 restringe-se ao reconhecimento do direito de
everyone, de todo mundo, de ter caracterizado, concretizado os seus direitos culturais indispensáveis para a sua dignidade e para o livre desenvolvimento da personalidade, né? O direito à educação, o direito de participar livremente na vida cultural e da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico de seus benefícios, da mesma forma que reconhece os direitos morais do autor de obras artísticas. Ao serem reconhecidos também pelos pactos internacionais, passando assim a ter uma força vinculante, os direitos culturais são contraditoriamente ou complementarmente previstos em ambos os documentos. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 66 reconhece o direito de todos a fruir dos direitos culturais presentes na Convenção. O artigo 15 desse documento aponta para a obrigação dos Estados-partes de reconhecer o direito de todos a tomar parte na vida cultural, a poder se beneficiar dos benefícios, né, da ciência e do progresso da ciência e das suas aplicações, os direitos morais do autor de obras artísticas e o direito de liberdade de pesquisa científica e da atividade criativa. A Convenção ainda estabelece que os Estados devem tomar medidas direcionadas ao desenvolvimento cultural e à difusão da cultura e da ciência como forma de dar efetividade às suas normas. Já o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos estabelece no seu artigo 27 o direito de minorias étnicas, religiosas e linguísticas de fruir em comunidade ou como os membros, né, do seu grupo, de uma forma individual e singular, da sua própria cultura, de professar as suas práticas religiosas e de usar as suas próprias línguas. A previsão dos direitos culturais em ambos os documentos aponta para uma natureza sui generis desses direitos, na medida em que são fragmentados em diferentes gerações de direitos, assumindo uma característica intergeracional, que dialoga com a evolução aquisitiva dos direitos humanos e do constitucionalismo democrático na modernidade jurídica. É justamente em razão disso que a jurista holandesa Yvonne Donders afirma que os direitos culturais podem ser entendidos em sentido amplo e restrito. De modo amplo, pode-se dizer que os direitos culturais se referem a todos os direitos que têm um direto vínculo ou link com a cultura, o que pode levar a considerar uma grande parte dos direitos humanos positivados atualmente, que possuem uma dimensão cultural e, portanto, podem ser considerados e configurados como parte dessa família de direitos culturais. E, de modo restrito, ao demonstrar que os direitos culturais são a parte dos direitos humanos que se relaciona com a promoção e a proteção dos interesses culturais de indivíduos e comunidades direcionados a preservar e desenvolver a sua identidade cultural, a autora indica que os direitos culturais podem ser entendidos a partir de uma umbrella notion, uma noção guarda-chuva, que compõe provisões relativas aos direitos que explicitamente se referem à cultura e que incluem aqueles previstos pelas convenções internacionais acima citadas e da mesma forma, pela grande série de convenções que foram promulgadas pela ONU e pela Unesco sobre diversidade cultural, patrimônio cultural, educação e ciência e tecnologia. A Constituição Brasileira de 88 produziu um amplo e detalhado processo de constitucionalização dos direitos culturais, historicamente marcados por um subdesenvolvimento, tanto no campo teórico quanto no campo normativo. Os direitos culturais ganharam, desde então, relevância do ponto de vista político e projeção jurídica como direitos fundamentais. Impulsionados pelos novos movimentos sociais, os direitos culturais são uma inovação histórica para o constitucionalismo brasileiro. Seguindo um caminho de abertura cognitiva do constitucionalismo contemporâneo para a constitucionalização da cultura, a Constituição Brasileira de 88 estabeleceu um capítulo específico relacionado à proteção da cultura, correspondente aos artigos 215 e 216 do texto constitucional. O artigo 215 estabeleceu que compete ao Estado brasileiro garantir a todos os cidadãos o pleno gozo dos direitos culturais e o acesso à cultura nacional mediante o incentivo à valorização e difusão das manifestações culturais.
E o Estado também é responsável pela proteção das manifestações culturais populares, indígenas e afro-brasileiras, e também dos grupos que participaram da construção do país. Do ponto de vista, digamos, de uma definição a partir da dogmática jurídica, o professor Francisco Humberto Cunha se propõe a tentar definir isso que se chama de direitos culturais. E, segundo ele, os direitos culturais são aqueles relacionados às artes, à memória coletiva e ao fluxo dos saberes que asseguram os seus titulares o conhecimento e honesto uso do passado, interferência ativa no presente e possibilidade de previsão e decisão referentes ao futuro, visando sempre relativamente à pessoa humana, a dignidade, o desenvolvimento e a paz. Nesse sentido, pode-se dizer que os direitos culturais, entendidos de forma ampla e complexa, como uma família de direitos que inclui também grande parte dos direitos de minorias sociais, étnicas e culturais, como é o caso dos povos indígenas no Brasil, gradativamente deixa de ser uma parte teoricamente subdesenvolvida dos direitos humanos, como diziam muitos juristas do século passado, e passa a assumir um papel de centralidade nas democracias constitucionais contemporâneas, especialmente aquelas que possuem histórico étnico-cultural de conflitos sociais identitários. Passo agora para a terceira parte, o reconhecimento constitucional dos direitos dos povos indígenas no Brasil. A Constituição de 88, pela primeira vez na história do constitucionalismo brasileiro, traz um capítulo específico sobre os povos indígenas, que incluem os artigos 231 e 232 do seu texto constitucional. Dentre essas disposições, são reconhecidas aos povos indígenas a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, cabendo à União demarcar, proteger e garantir o respeito a todos os seus bens. A Constituição também define o conceito de terras tradicionalmente ocupadas como aquelas em que vivem permanentemente os povos indígenas, né? Também aquelas utilizadas para a sua atividade produtiva, as essenciais à preservação de recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua manutenção física e reprodução cultural, de acordo com os seus usos, costumes e tradições. Ainda assim, se assinala que as suas terras estão em posse permanente dos povos indígenas e que as riquezas da terra, dos rios e dos lagos são de seu usufruto. Como avanço significativo, a Constituição determinou que as terras indígenas são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. Nesse sentido, o texto constitucional considera nulos os atos que tenham por objetivo a ocupação, domínio, posse dessas terras ou a exploração das suas riquezas. Assim, o texto constitucional estabelece um paradigma de proteção às terras indígenas, bastante forte, indicando, como descreve o jurista Orlando Vilas Boas Filho, uma maior autonomia dos direitos dos povos indígenas sobre os interesses decorrentes dos sistemas econômicos e políticos. Nesse sentido, a partir de uma leitura sistemática da Constituição, é possível conceber um paradigma protetivo das terras dos povos indígenas, acima mencionado, como um elemento constitutivo da dignidade da pessoa humana, princípio constitucional inscrito no artigo 1º da Constituição. Em relação aos direitos constitucionais dos povos indígenas, cabe ainda ressaltar que devem ser lidos e interpretados de forma sistemática com o que está previsto em outros dispositivos da Constituição, especialmente dos direitos sociais, dos direitos de liberdade, proteção e meio ambiente ecologicamente equilibrado, entre outros direitos culturais. Se menciona ainda que, além dos direitos territoriais, é possível afirmar que uma abordagem constitucional dos direitos dos povos indígenas não pode prescindir de pelo menos 3 outros pontos notáveis para uma análise a partir da complexidade desse fenômeno: a superação do integracionismo e o reconhecimento do pluralismo cultural, o reconhecimento de uma espécie de pluralismo jurídico
e a abertura ao direito internacional dos direitos humanos. Sobre o primeiro ponto, a partir de uma análise sistemática da Constituição, juristas, antropólogos e estudiosos dos direitos indígenas afirmam que o texto constitucional superou um paradigma que marcou historicamente a relação entre Estado e povos indígenas no Brasil, a saber, que é o paradigma do integracionismo, né, que se articulou como uma política de Estado desde o início do século XX. Segundo a jurista peruana Raquel Fajardo, o integracionismo era uma das características do constitucionalismo social na América Latina, assim como o assimilacionismo era a característica do constitucionalismo liberal. Ambos os termos podem ser interpretados como sinônimos de uma prática que visa, em suma, negar o direito ao futuro desses povos, negando as suas práticas e as suas expressões culturais a partir da criação de uma necessidade, entre aspas, inscrita nessa necessidade de homogeneização, né, para com a cultura, entre aspas, dominante. Essa é uma forma específica de lidar com esse problema do pluralismo e da diferença, conforme definido pela jurista espanhola Maria Josefa Linhas Dulce. Desde a descoberta e ocultação do outro, como fala o Dussel, na gênese da modernidade, o problema do pluralismo tem se revelado um desafio para as colônias portuguesa e espanhola. O segregacionismo, o assimilacionismo, o integracionismo, o multiculturalismo e, mais recentemente, também a interculturalidade foram e continuam sendo metodologias políticas e técnicas políticas que procuram gerir e responder a esse desafio tratado como problemático, entre aspas, pelos povos colonizadores. A assimilação e o integracionismo prevaleceram tanto na esfera jurídica formal, seja na esfera constitucional, né, ou mesmo na esfera infraconstitucional, quanto nas práticas políticas até a promulgação, até pelo menos teoricamente, né, a promulgação da Constituição de 88, que atendendo, vamos assim dizer, as demandas de parte considerável da sociedade brasileira, inseriu uma perspectiva multicultural em seu texto. O integracionismo do século XX ainda deixou vestígios desse regime de juridificação, né, como coloca o Vilas Boas Filho, na legislação pré-constitucional de 38, né, da qual o Estatuto do Índio, por exemplo, é, né, digamos, o exemplo mais evidente. Como observa o professor Orlando Vilas Boas, esse diploma jurídico foi orientado pela ideologia integracionista, ao passo que seu texto faz referência expressa à integração progressiva e harmoniosa dos povos indígenas à comunhão nacional. E essa integração se daria por meio da gradual emancipação dos povos indígenas de suas terras, sem necessariamente perder a sua identidade cultural. Nesses termos, o reconhecimento constitucional da diferença, no texto da Constituição de 88, especialmente o reconhecimento dos direitos culturais, da cultura e das práticas indígenas, inaugura um novo paradigma político e jurídico baseado na plurietnicidade. O segundo ponto refere-se ao reconhecimento de um certo tipo de pluralismo jurídico. O reconhecimento jurídico da diversidade social, cultural e política dos povos indígenas promoveu o que Marcelo Neves chama de transconstitucionalismo entre ordens jurídicas estatais e ordens locais extraestatais, que se evidencia e se exemplifica no reconhecimento de costumes indígenas no campo da jurisdição, seja ele na jurisdição civil, penal, constitucional ou internacional. Trata-se, portanto, da caracterização de um tipo de pluralismo jurídico não idêntico ou no mesmo nível daquele praticado hoje nos países indígenas, né, no chamado novo constitucionalismo latino-americano, mas que são práticas jurídicas que, em grande medida, inovam, né, para a racionalidade do direito moderno e admitem uma nova possibilidade de praticar e também de conceber o direito. E um terceiro ponto refere-se à cláusula de abertura da Constituição ao direito internacional dos direitos humanos.
Atualmente é difícil e também inadequado realizar uma leitura da Constituição, especialmente no que diz respeito aos direitos fundamentais, que não leve em consideração o direito internacional dos direitos humanos e o desenvolvimento da jurisprudência dos sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, especificamente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o aperfeiçoamento dos marcos jurídicos internacionais na área dos direitos humanos tem impactado diretamente na forma como os Estados-nação se organizam. Isso possibilitou uma aproximação dialógica entre a ordem constitucional dos Estados e as normas internacionais, bem como entre a jurisdição constitucional e a jurisdição internacional, que agregam, digamos, a proteção de indivíduos, grupos e povos. Bem, tendo isso em vista, eu parto para a quarta parte da apresentação, entre avanços e retrocessos. Embora tenha havido um importante e frutífero reconhecimento constitucional dos direitos de povos indígenas nas últimas 4 décadas no Brasil e em grande parte da América Latina, é evidente que, em certas questões políticas e econômicas fundamentais, como a questão da terra indígena, efetivamente não há consenso na esfera pública brasileira sobre a necessidade da sua proteção. Observa-se que desde a crise política no país, que se iniciou em 2013, intensificou-se o questionamento discordante dos setores das comunidades política e institucional em relação aos direitos dos povos indígenas. Essa afirmação, na verdade, ela é trazida por um dos relatórios das Nações Unidas, da Experta de Direitos Humanos de 2016. E esse questionamento discordante, ele acontece seja do ponto de vista da violência física e material, do aumento dessa violência física e material, e bem como da violência simbólica. Ela é caracterizada por esses 2 tipos de violência. Quanto a este último, no que diz respeito, à violência simbólica, os 3 poderes da República têm demonstrado, por meio de ações e de inações também, a intenção de alterar ou mesmo de subverter os dispositivos constitucionais em detrimento de direitos já reconhecidos aos povos indígenas. As ameaças aos direitos de povos indígenas do Brasil são estabelecidas entre os 3 poderes na esfera federal. De fato, tanto o executivo quanto o legislativo, como também o judiciário, têm atuado recentemente, em alguns casos, na contramão de preceitos constitucionais. No âmbito judiciário, o Supremo Tribunal Federal criou, em 2009, a tese do marco temporal, no âmbito do caso Raposa Serra do Sol. De acordo com essa tese, os povos indígenas só teriam direito às suas terras se nelas estivessem na data de promulgação da Constituição de 88. Ao contrário, na lógica dessa tese, não há possibilidade jurídica de caracterizá-la como uma terra indígena. Trata-se de uma inovação judicial na medida em que o Supremo Tribunal Federal criou um critério que pode ser considerado extrajurídico e também extraconstitucional para a caracterização de terras indígenas, negando, inclusive, os casos de espólio possessório ocorridos durante a ditadura militar, que são difíceis de provar por esse. A tese gerou uma série de discussões acadêmicas e mobilização política e doutrinária, tendo em vista que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado que os efeitos da tese do marco temporal se limitariam até ao caso específico Raposa Serra do Sol, o mesmo tribunal aplicou a tese em pelo menos outros 3 casos. E, além disso, a afirmação da tese no julgamento do Supremo Tribunal Federal abriu o caminho para que os juízes de instâncias inferiores, de tribunais estaduais e federais, também a aplicassem. O Poder Executivo emitiu ofícios favoráveis à aplicação da tese do marco temporal nos processos administrativos de reconhecimento de novas terras indígenas. E ainda é importante pontuar
que o atual processo de desinstitucionalização, né, e na verdade agora de reinstitucionalização, com essa mudança política que tivemos nesse ano, e esse processo de desinstitucionalização ele aconteceu no campo dos direitos de povos indígenas de forma mais explícita entre 2006 e 2016, perdão, e 2022, e também desde as ações do ex-presidente da República, com a interferência de alguns de seus poderes para o Congresso Nacional, transferência, né, desses poderes para o Congresso Nacional, além da recente proposta do governo, do ex-governo, na verdade, né, Jair Bolsonaro, de autorizar a mineração em terras indígenas, esses são alguns elementos que mostram, né, que essa ascensão do populismo reacionário no poder, a partir da figura do ex-presidente da República, fez, inclusive, aumentar significativamente a violência política contra os povos indígenas, e também é possível de se ver uma intenção manifesta, né, de expandir o agronegócio em terras indígenas. No poder legislativo, por exemplo, há cerca de 40 projetos de lei que atentam contra os direitos humanos, especificamente no que diz respeito aos povos indígenas. Desde a venda de terras indígenas a estrangeiros, né, o novo Código de Mineração, a legalização do marco temporal, que inclusive foi recentemente votado, e a desregulamentação da licença ambiental e da transferência de competência de demarcação de terras, né, do executivo para o legislativo, né, que é uma pauta, digamos, da bancada ruralista. Recentemente, a pandemia causada pelo novo coronavírus tornou-se também uma ameaça, né, aos direitos de povos indígenas e à proteção da diversidade, e aprofundou a dinâmica de crises no Brasil, razão pela qual pode-se falar em uma crise pandêmica, né? Pode-se falar que, ao menos de 2020 a 2022, também vivemos, no caso específico dos direitos dos povos indígenas, também uma crise provocada pela pandemia, que é multifacetada, especialmente na Amazônia indígena. Em efeito, a condição de vulnerabilidade política e jurídica dos povos indígenas amazônicos começou a se aprofundar diante da pandemia e dos altos índices de contágio e de letalidade entre os povos indígenas e as comunidades ribeirinhas que também têm relação direta com os povos indígenas. Nesse contexto, observa-se uma inadequação das medidas jurídicas adotadas em relação aos modos de vida dos povos indígenas, bem como a falta de diálogo intercultural necessária e da participação ativa de sujeitos envolvidos na elaboração e aplicação de normas destinadas a conter e amenizar os efeitos dos danos irreparáveis causados pela pandemia. Além disso, as decisões governamentais da pandemia impactaram diretamente a dinâmica de gestão das terras indígenas, agravando a já precária proteção dos direitos indígenas com relação, né, aos direitos indígenas à terra, o que contribui para o agravamento da crise ambiental na região amazônica, dado o papel primordial dos povos indígenas no que diz respeito à sustentabilidade socioambiental, né, como atores da sustentabilidade socioambiental. Assim, os problemas de efetividade e os problemas de legitimidade se projetam como traços comuns dessas novas normas jurídicas emanadas pelo Estado durante a pandemia. No entanto, para além desses, digamos, dois conjuntos de problemas, né, relacionados à pandemia, que são relacionados com a eficácia e legitimidade das normas jurídicas, destaca-se também um outro problema, o relativo à temporalidade das medidas adotadas, né? Percebe-se que as normativas, seja por via legislativa ou administrativa, tiveram um lapso de tempo considerável desde a eclosão da emergência pandêmica até a sua publicação. A maior parte dessas regulamentações foi feita quando a América do Sul já era considerada pela Organização Mundial da Saúde como um novo epicentro da pandemia.
e quando a Covid-19 já havia se espalhado para os territórios indígenas do Brasil. Esse fator, ou seja, né, esse timing das medidas, pode ajudar a compreender tanto a ineficácia como a ilegitimidade das regulamentações e medidas adotadas durante a pandemia, bem como o consequente processo de judicialização, né, no qual se visou obter, por meio da via judicial, as respostas silenciadas ou deliberadamente negadas nas demais esferas do poder do Estado. A grave demora e insuficiência das medidas jurídicas adotadas pelo Estado brasileiro levou a se debater questões sobre a responsabilidade pessoal do ex-chefe do Poder Executivo Nacional. Nesse sentido, foram apresentadas denúncias perante o Tribunal Penal Internacional contra o ex-presidente da República, e dentre eles destacam-se dois que têm relação direta com os povos indígenas e acusam o ex-presidente de cometer crimes contra a humanidade, de incitar o genocídio, né? Uma apresentada em julho de 2020 pela rede sindical Unisaúde e outra apresentada em janeiro de 2021 pelo cacique Raoni, importante liderança indígena brasileira. Outras ações e denúncias também foram apresentadas a organismos internacionais que compõem o Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos, como a petição enviada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em janeiro de 2021, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e também a Associação Brasileira de Direitos Humanos, exigindo o reconhecimento da violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pelo Estado brasileiro, por não resolver o colapso do sistema de saúde brasileiro. Outra ameaça, digamos, aos direitos de povos indígenas provém do Congresso Nacional, né, e está em curso no Brasil atualmente. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, no mês passado, né, em 30 de maio, o texto base do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. De acordo com esse texto, a demarcação de terras será restrita às terras já tradicionalmente ocupadas, como já dizia o marco temporal do ponto de vista judicial, ocupadas pelos povos indígenas na data de 5 de outubro de 88, né, na data de promulgação da Constituição. A proposta ela foi aprovada por 238 votos a favor e 155 votos contrários, e os deputados ainda votarão alterações do projeto, que depois irá para discussão no Senado. Caso não haja mudança no texto, as comunidades indígenas deverão comprovar que os territórios eram usados para atividades produtivas e necessárias à preservação dos recursos ambientais. Assim, se um grupo não ocupava determinado território antes do marco temporal, a terra não poderá ser reconhecida como tradicionalmente ocupada. O projeto de lei aprovado transfere também ao Poder Legislativo a prerrogativa de demarcação das terras indígenas e também foi acrescida a possibilidade de construção de um empreendimento de terras indígenas e a exploração dos seus recursos naturais. Assim, o Congresso poderá autorizar a exploração dos recursos hídricos e potenciais energéticos, pesquisa e lavra mineral, instalação de equipamentos, redes de comunicação, estradas e vias de transporte em terras indígenas. Tudo independentemente de consulta às comunidades indígenas envolvidas ou aos órgãos indigenistas federais competentes. Contudo, também está na pauta do Supremo Tribunal Federal o voto, né, o julgamento sobre o marco temporal, após 7 adiamentos. Né? O tema vai ser debatido no âmbito de um recurso extraordinário, com repercussão geral, e o julgamento também vai discutir a data de promulgação da Constituição, né, se deve ou não ser representar, vamos assim dizer, o marco temporal de ocupação tradicional de terras e de populações indígenas do Brasil. Assim, parece que os direitos de povos indígenas e a proteção da diversidade encontraram profundas dificuldades para a sua aplicação, reproduzindo velhos problemas relacionados à inefetividade dos direitos de povos indígenas do Brasil. Os novos velhos problemas
estão diretamente relacionados com os problemas de efetividade e os problemas de legitimidade que acompanham os problemas históricos de efetivação dos direitos de povos indígenas do Brasil. E mais recentemente também, e mais amplamente, na Amazônia. Seja durante a pandemia, mas também depois, logo após. Dessa forma, esse contexto mostra que os direitos de povos indígenas e a proteção da diversidade cultural também passam por um processo de crise. Um processo de crise que está relacionado com a crise multidimensional que o país atravessa atualmente. O antropólogo mexicano Rodolfo Stavenhagen iniciou um dos seus livros mais importantes, escrito em 1988, pontuando que a terra é um problema complexo para os povos indígenas da América Latina, relacionado às diversas reformas e contra-reformas agrárias ocorridas no continente. Em todo o continente, na verdade, não só na América Latina, mas em toda a América, se a gente analisa com maior atenção. Passados mais de 30 anos, ainda se pode dizer que essa realidade se mantém e parece se agravar. Isso demonstra, em conclusão, a necessidade de afirmar e reafirmar os direitos de povos indígenas, especialmente os direitos culturais desses povos, e a necessidade de proteger juridicamente a diversidade cultural como uma questão urgente no Brasil. A proteção desses direitos não implicará apenas na proteção dos povos indígenas brasileiros, que são efetivamente uma minoria étnica, mas contribui para a proteção dos direitos de outras minorias étnicas e sociais e também de outras maiorias diminuídas pela colonização e pela colonialidade do poder e do saber, como já dizia Aníbal Quijano. E eu finalizo com essa frase do Ailton Krenak, né? No dia em que não houver lugar para o índio no mundo, não haverá lugar para ninguém. Muito obrigado. Parabéns, Thiago. Muito obrigada pela excelente apresentação. Desejo a todos uma boa noite e nós teremos oportunidades de aprofundar esses temas nos debates, no grupo de pesquisa e nas aulas, na graduação e na pós-graduação. Muito obrigada, uma boa noite, obrigada pela atenção de todos e espero encontrá-lo em breve, Thiago. Um grande abraço. Obrigado, beijo.